Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, você vai poder acompanhar e receber as melhores energias durante um verdadeiro atendimento e tratamento energético. Você sabe até onde pode chegar um tratamento energético? Será mesmo que funciona? Como é que é isso aí de trabalhar os chakras, ativar as energias, desbloquear os caminhos, abrir espaço para que a prosperidade, a abundância e a vida nova possa fluir da melhor forma? Será que interessa saber um pouco mais sobre isso? Vem comigo! Bom, em primeiro lugar, se você ainda não me segue nas redes sociais, @LúciaVerdim, você vai me encontrar lá no Instagram. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores e patrocinador Decorato, que mantém esse ambiente mais do que agradável e bonito para que possa chegar a melhor imagem para você. E toda a equipe, lógico, da TVR regional, que está sempre oferecendo e entregando a melhor qualidade em vídeo. E aqui hoje nós estamos para falar de energias. Será que trabalhar energias funciona? Será que você tem olhado para isso ou você sabe que é importante, mas não leva muito a sério assim e só olha para as suas energias quando o bicho pega? Será que você já aprendeu a usar a aromaterapia a seu favor? Você já aprendeu a respirar de forma consciente, pausadamente, quando você percebe que as coisas estão tomando um outro rumo e você gostaria de realmente ter uma ideia, encontrar a solução ou o que quer que você esteja buscando no momento de aflição? Pois hoje você vai poder me acompanhar num atendimento completo e você vai entender por que eu uso o tarô numa mandala astrológica como você tem aqui, está disponível para você ver, que fala dos 12 setores da sua vida, que praticamente resumem a sua vida por completo, falando da sua personalidade, fala da casa do dinheiro e dos valores, fala sobre os estudos e a comunicação, fala sobre a família ou o lar que você constitui ou nasceu, fala também dos amores, dos talentos, da criatividade. Fala sobre a saúde que influencia diretamente no trabalho e vice-versa, é claro. Fala dos relacionamentos, fala da casa do sexo e da transformação, fala da espiritualidade, fala da sua carreira, dos amigos e do coletivo e também do inconsciente. Ou seja, essa mandala astrológica, junto aos arcanos do tarô, fazem uma verdadeira revelação sobre o que está acontecendo na pessoa que chega para tratamento. É muito comum a pessoa vir para ser atendida quando as coisas não estão boas. E nos últimos dias, eu confesso que eu atendi bastante gente que estavam com problema de saúde, o que é muito comum, a queda da imunidade quando nós trocamos de estação. A minha voz mesmo, você pode perceber que está um pouco diferente. Então, tudo isso, a mudança do clima, as temperaturas, a troca faz diferença e acaba influenciando na nossa saúde. Mas será? Será que é o vento frio que pega? Ou será que são as emoções que você vivencia junto a esses acontecimentos? Afinal, todos nós temos memórias e essas memórias são são ativadas como se fossem gatilhos. E conforme você vivencia algo novo na mesma época, você pode sim ter a lembrança de uma situação que você já viveu. Bom,
Qual é a estação do ano que você mais gosta? É o inverno? É o verão? É a primavera ou é o outono? Apesar de nós gostarmos, por exemplo, o outono aqui para nós no hemisfério sul, são esses dias maravilhosos. Porém, o clima é bastante diferente, Nós começamos e terminamos o dia com friozinho e temos no meio do dia um sol bastante forte. E isso pode nos incomodar. Mas será mesmo que é isso? Ou será que nessa época do ano você já vivenciou alguma situação que exigiu de você emocionalmente? Será que você nem tinha parado para pensar sobre isso? Pois e se eu contar que tudo isso pode influenciar nas suas alergias, nas suas questões, inclusive com saúde, aquelas que repetem um ano, no próximo ano e assim por diante. Toda vez que muda alguma coisa, toda vez que você sente aquela mesma situação, e aí isso desperta como se fosse um gatilho e mexe dentro com você, infelizmente traz algumas emoções à flor da pele. Mas, mesmo que a gente saiba disso, às vezes nós esquecemos, porque se acontece isso uma vez por ano, por exemplo, você vai esquecer para o próximo ano. A questão é que quando você já está no contexto, aí que você se lembra, puxa, todo inverno acontece isso, todo verão acontece aquilo. Então essas situações acabam acontecendo e quando acontecem, é aí que você desperta para perceber. Mas você pode estar me perguntando, mas Lúcia, eu nunca passei por isso ou por aquilo e dessa vez é a primeira vez. Sim, pode ser a sua primeira vez. A questão é que conforme os ciclos se repetem de vida, você pode estar vivenciando alguma questão de forma repetitiva. E isso pode exigir da sua saúde. Eu abordei o assunto saúde agora porque nós estamos falando dessa queda da imunidade quando nós trocamos o ciclo ou quando nós trocamos a estação do ano. Saímos do nosso verão intenso que nós tivemos para uma fase dessa temperatura que oscila bastante e acaba mexendo com a nossa saúde, imunidade e inclusive com as emoções. Afinal, quando está friozinho, como é que você fica? Você fica mais aberto, você quer sair mais? Ou pelo contrário, quando está frio você recua, você quer ficar dentro de casa, mais encolhidinho, mais fechadinho? E essa situação também pode trazer algumas memórias que nem sempre são agradáveis. Claro que tem as agradáveis. E aí você pode desfrutar de uma boa sopa, não é? Que nós estamos num momento bem agradável para tomar, saborear um vinhozinho, uma sopinha, não é mesmo? Um fundi. Quanto mais friozinho, esses sabores, essas receitas fazem o maior sucesso, não é mesmo? Mas nós estamos aqui hoje para falar de energia. E é claro que a sua alimentação também influencia na energia. Ou conforme você está energeticamente saudável ou desequilibrado, você pode ser influenciado em todas as outras áreas da sua vida. E por isso que muitas vezes a gente se perde em alguma das áreas das nossas vidas porque existe desequilíbrio. Então, um tratamento energético, quando nós fazemos, é um tratamento completo. Essa mesa que eu trabalho, que é uma mesa que nós trabalhamos com a radiestesia e com a radiônica, a radiestesia nós usamos um pêndulo, isso é ciência, e com o pêndulo você consegue medir a energia de qualquer uma dessas áreas. Você traz a pessoa em pensamento ou ainda você escreve o nome da pessoa num papel branco, onde você circula com um lápis
sem tirar o lápis do papel. Então você, por exemplo, o que eu faço? Eu pego uma taça, que eu tenho uma taça separada, que é uma taça de cristal, que é de uma iniciação que eu fiz, e eu traço o círculo e depois eu corto, mas não pode cortar o risco, tá? Por que nós usamos o lápis? Utilizamos o lápis porque o grafite, ele tem linha direta com o diamante, ele vem do carvão. Então, o lápis, ele fica muito mais poderoso quando você escreve o nome da pessoa. Se a pessoa estivesse aqui comigo, por exemplo, ela nem precisa ter o nome escrito, né? Geralmente eu atendo, mesmo que seja online, a pessoa está na frente. Mas tem muitos trabalhos, muitas limpezas energéticas que são realizadas com a intenção da pessoa, né? Então, quando você pega esse papelzinho branco aqui, o círculo, tudo que está num círculo, por exemplo, está na proteção. Então, eu escrevo o nome da pessoa, eu vou escrever o nome da pessoa em pensamento. Por quê? Porque esse tipo de trabalho energético, a gente não compartilha exatamente para quem nós estamos fazendo, para que não haja interferência, nem de intenção ou qualquer outra coisa para essa pessoa, e ela possa receber as melhores energias mesmo, energias do bem. Então, para essa pessoa, que já é meu cliente, inclusive, eu vou deixar em pensamento para que ela esteja aqui junto comigo, certo? Quando nós trabalhamos energeticamente, por exemplo, falando, o que eu posso fazer? Eu posso ativar, que nós chamamos de acetato, por exemplo. Eu vou mostrar essa mesa aqui nessa câmera aqui, ó, para ficar mais fácil. Se puder fechar aqui. Então veja só, aqui nós temos os 7 raios e nós temos os 7 chakras. Essa mesa, ela é chamada de mesa psicotrônica de Horus. É do meu querido amigo Edivaldo Cantelli Silva. Eu sou da primeira turma quando ele canalizou essa mesa e começou a dar curso. E eu a utilizo até hoje. Isso faz quase 20 anos, por incrível que pareça. Se não faz 20 anos, faz muito tempo já, tá? Acho que um pouco menos, talvez. A gente acaba se perdendo. E essa mesa, você acaba... É como se fosse um computador quântico. Conforme você toca os botões aqui, né, que é toda uma mesa de luz, totalmente trabalhada, programada, para que você só possa trabalhar na energia da luz. O que é a energia da luz? Quando você só pode fazer o bem. Então, para quem quer que seja, mesmo que alguém chegue para você e fale que tal pessoa foi injusta com você, mesmo essa pessoa vai receber a luz para ela repensar a situação, para que ela possa, inclusive, rever o que ela está fazendo da vida dela. Nós trabalhamos na entrega divina, que é aqui no olho, que tudo vê, nas portas de Biná, né, no Ensolfior. E nós trabalhamos com todos os 72 nomes de Deus ou anjos, com todos os signos, com todos os planetas. Então, essa mesa, por que eu utilizo essa mesa? Porque realmente essa mesa é muito completa. E todo esse tempo que eu utilizo essa mesa, muitas pessoas já foram ajudadas. Eu mesma, quando comecei a usar a mesa na minha vida, muita coisa foi transformada. Por que você chega num trabalho como esse? Porque muitas vezes você tenta de tudo. Você faz a oração, você faz o reiki, mas você tem assuntos que são mais trancados, que trancam a sua vida, por exemplo. E esta é uma ferramenta que vai deixar que você alcance anos-luz, sabe? Que você trabalhe essa energia, essa transmutação, né? Essa transformação que você tanto precisa de forma muito mais rápida. É muito comum você fazer um trabalho, né, nessa mesa psicotrônica, por exemplo, e no dia seguinte nós termos respostas muito favoráveis.
Então é por isso que durante todo esse tempo, eu não lembro exatamente quando eu comecei a trabalhar com ela, agora pode ser que eu tenha confundido um pouco as datas, mas eu lembro que desde a primeira vez ela me surpreendeu. E quanto mais você trabalha, é como quando você medita. Quanto mais você medita, mais fácil fica de você se entender, de você chegar num nível de meditação que é mais tranquilo, que você consegue silenciar com mais tranquilidade. É como se você lê a Bíblia. Então, se você lê a Bíblia todos os dias, durante muitos anos, você desenvolve uma afinidade, ou melhor, você trabalha a sua conexão com tudo isso. Então, por isso que tudo que você faz repetidamente, você cria um vínculo. Se for algo positivo, isso se transforma em algo muito saudável. Hoje, por exemplo, eu já tenho essa mesa como se fosse decorada aqui. É como se ela tivesse uma cópia aqui na minha mente. E mesmo que eu esteja sem ela, porque às vezes as minhas meninas estão, por exemplo, tem uma que está ainda terminando a faculdade, aí ela fala, mãe, essa semana eu preciso de uma energia extra. Aí a outra foi viajar. Então, elas sempre me pedem, mãe, me coloca aí na mesa para dar uma trabalhada nas energias. Nossa, hoje eu tô só o pó da rabiola. E sempre, então, essa mesa está ativa na minha casa. Eu deixo uma mesa, na verdade, sempre colocada para ir transmutando essas energias que volta e meia precisam ser renovadas, que precisam ser ativadas. Transmutação, e aí você vai transcendendo, e aí as energias vão sendo trabalhadas. Naturalmente, como eu falei no começo, essa mesa só consegue ser feito o trabalho de luz. Então, por isso que a pessoa, não adianta a pessoa pedir o que ela quer, né? Ela vem, ela chega para esse trabalho, você verifica, em primeiro lugar, quanto a pessoa está aberta para esse tipo de trabalho. Aqui, nós temos um relógio, vou pedir aqui para fechar novamente, e é nesse relógio que nós verificamos quanto a pessoa está aberta para receber a energia, quanto é possível trabalhar essa energia. Aqui nós podemos verificar e consultar quanto é possível essa melhora, quanto está disponível para que algo seja trabalhado, revisto. Tudo isso é na permissão de toda essa egrégora de luz que faz parte dessa mesa. Segundo os estudos e ensinamentos, essa mesa é como se fosse um computador quântico, onde cada botão que você toca, que você coloca os dedos, por exemplo, você vai ativando. Quando nós falamos de um mestre ascensionado, por exemplo, é aquele mestre que já passou por tudo que nós passamos, mas evoluiu e hoje consegue nos servir, nos ajudar, nos orientar em todas essas experiências que muitas vezes nós ficamos patinando na vida. Afinal, eu pergunto para você, como é que tá? Todos os dias são maravilhosos? Ou tem dia que você fala, eu queria uma ajuda extra? Ou será que esse dia você senta, ora, reza? Eu não sei você, eu busco fazer minhas orações, minha sintonia boa e minha sintonia fina todos os dias. E quanto mais eu me afino, é como se eles falassem aqui nos meus ouvidos mesmo e falam em português, porque você entende completamente. E aí eles vão nos guiando, claro, se você permitir. E eu gosto de lembrar que esse guiar é sempre para algo melhor, sempre para algo bom, nunca é para algo ruim. Eu gosto de lembrar disso. Então fica ligado, a sua intuição, a verdadeira intuição, ela sempre vai te ajudar, nunca te prejudicar. Somos nós que muitas vezes temos dificuldade de ouvir, somos nós que muitas vezes temos dificuldade de aceitar
escutar uma fala que não seja nossa, não é? Porque às vezes nós estamos muito presos ao ego e aí nós que queremos resolver a situação, nós que queremos encontrar a chave e aí nessa briga de ego, porque fui eu, você não deixa que os seres de luz que estão totalmente disponíveis e prontos para nos ajudar, que possam falar, que tal essa dica, Lúcia? Que tal esse momento? Por exemplo, eu utilizo, toda vez que eu venho gravar aqui o programa, eu sempre pergunto, eu lanço a pergunta ao universo, sobre o que eu vou falar hoje. E aí eu deixo que essa sentença chegue. Hoje, por exemplo, enquanto eu preparava o almoço lá para a minha família, né, para as pessoas que ainda estão em casa, de repente eu falei, nossa, hoje sobre o que eu vou dizer? E naturalmente chega uma ideia. E aí que eu me lembrei desse cliente que me pediu se eu podia fazer uma vibração para ele, porque ele está hospitalizado. E você sabe, quando nós não temos controle total ou absoluto sobre uma situação, não é mesmo? É comum nós pedirmos ajuda. E você não precisa chegar numa situação de vida ou morte, não é mesmo? Para que você precise de ajuda. Você pode vir antes trabalhar as suas energias. Nesse caso, por exemplo, quando ele me pediu, eu mantenho um altar de orações lá na minha casa e lá tem cristais, tem Buda. Eu costumo assim acender as minhas velinhas, né, para os anjos guardiões do dia, faço as minhas meditações, ou seja, lá criou-se uma egrégora de luz e todas as vezes que eu sento humildemente para receber as orientações, para emanar a energia para a humanidade, naturalmente é como se as orações chegam onde precisam chegar. E não demora, a pessoa me manda um retorno falando que está melhor, que está tudo bem, mas eu não cobro a resposta dela, sabe? Porque senão às vezes você liga pedindo para a pessoa se ela melhorou e daí a pessoa se sente na obrigação de estar melhor. Então eu entrego, né? Nós temos que, em questões de oração, nós precisamos aprender a entregar o nosso pedido, a nossa intenção, principalmente quando nós fazemos por outra pessoa. Porque uma coisa é quando eu estou fazendo comigo, outra coisa é quando a outra pessoa me pede. Então eu tenho que ter muito respeito, não é a minha vontade, é tudo que for permitido aqui na mesa. Então é muito comum, a primeira coisa que eu faço, né? Eu pergunto aqui no relógio quanto a pessoa está aberta, entendeu? E aí o pêndulo gira sozinho e precisa estar aberta a mais de 80%, porque aqui nós temos o 0 e aqui nós temos 100%. Se a pessoa estiver 80% aberta para receber a cura, naturalmente o trabalho será um espetáculo. Aí você começa a trabalhar os planetas, aqui depois primeiro a gente vem aqui, verifica se está aberto. Quando está aberto, nós fazemos a entrega aqui no olho que tudo vê. Depois nós trabalhamos com os 7 raios, os 7 anjos aqui, os chakras, né? As notas musicais, os órgãos do nosso corpo, tá tudo interligado, tá? Depois nós trabalhamos os 22 arcanos do tarô, que são os 22 arcanos maiores, e pedimos aqui por qual dos 72 nomes de Deus, os anjos, né, que vai guiar, que vai trabalhar junto, que vai nos dar esse suporte que nós precisamos, porque quando nós trabalhamos com a luz, nós também enfrentamos as sombras, né? Então, geralmente, a doença, os problemas, os obstáculos chegam porque, infelizmente, precisa ser limpada essa energia de sombra, né? Então, tudo isso nós trabalhamos aqui no Mago Merlin, né? No Arcanjo Saint Germain,
no Mestre Saint Germain, temos Mestra Ganesha, seres azuis que trabalham toda a energia do ambiente, trabalhamos a lei dos karmas, porque diz que de 11 em 11 anos, Deus dá uma releitura, uma avaliada na nossa coluna toda, né? Na nossa coluna, em cada vértebra, tem as nossas histórias, todas as histórias de vida. E por isso que às vezes nós temos tantos problemas na coluna, porque nós estamos segurando muitas histórias que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos, inclusive, transmutar, digerir, né? Absorver, resolver. Então, conforme a situação que você está vivendo, pode ser que algum órgão do seu corpo seja realmente sobrecarregado. E aí que nós falamos ou tratamos das doenças também, ativando o quê? A limpeza e a purificação e potencializando a saúde da pessoa. Quanto mais a pessoa restaura a conexão divina com toda essa egrégora de luz, naturalmente ela vai receber toda a orientação. Como é que chega essa orientação? Chega naquele médico que traz a solução para você, chega naquela cirurgia que às vezes precisa acontecer e a cirurgia dá certa. Chega naquele medicamento que às vezes não encontrava o medicamento que dava certo e aí o medicamento dá certo. Então eu quero que você compreenda que trabalhar aqui não significa que você não precisa fazer mais nada, que você não precisa ir ao médico, por exemplo. Não é nada disso. Isso aqui é um complemento. Isso aqui é para que você precise, inclusive, sofrer menos, se você me permite dizer. Porque quanto mais você se conecta com a egrégora da luz, mais assistido você vai ser. Assistido no sentido de receber a assistência divina que você tanto merece. Somos nós que muitas vezes nos fechamos para receber toda a orientação desses trabalhos de luz. Então, quanto melhor você se conecta divinamente, oração, meditação, as suas orações, quanto melhor você se conecta mais divinamente, sabe quando você liga o fiozinho e vai passando as informações de conexão assim e vai chegando até você? É exatamente isso que acontece. Mas muitas vezes nós estamos desligados faz muito tempo, nós ficamos muito longe e aí nós temos dificuldade de receber essa conexão, esse fio, sabe? Precisa reconectar novamente. Sabe como nós fazemos com o nosso aparelho celular, que você carrega todos os dias para que você não possa usá-lo, inclusive? Nós não somos diferentes, nós precisamos sim dessa conexão. E essa conexão divina é o que mais faz diferença na vida de todos nós. Acredite se quiser. Se você ainda não percebeu, talvez seja a sua hora de despertar. Faz um teste. Escolha uma oração simples que você gosta. Eu prometo que eu vou deixar uma oração aqui descrita no primeiro comentário desse vídeo para que você possa fazê-la todos os dias. É uma oração que parece uma música, uma canção. Ela é uma rima e você pode fazê-la quantas vezes você quiser, dirigindo, quando você acorda, quando você vai se alimentar, quando você está se locomovendo de um lugar para outro, você pode fazer a todo tempo. E aí você observa se a sua energia está melhorando, se você chega mais animado, porque eu não sei se você já percebeu, mas frequência energética é a que manda na vida de todos nós. Não adianta você dizer que você quer felicidade se você vive triste. E é justamente isso que nós fazemos nesse trabalho energético. Nós equilibramos exatamente com o que você precisa receber. Então, nós tiramos esses entraves, essa bagunça energética para colocar energia vibracional de altíssima qualidade. Porque quanto melhor você se sente, mais energia de luz e boa você recebe.
Vamos começar? Que tal você estar aqui comigo agora, nesse momento, para que eu possa jogar aqui? Jogar, quando nós falamos, é jogar luz. Nós vamos jogar luz sobre as sombras, para que a pessoa resolva, para que a pessoa recupere a esperança, para que a pessoa consiga alcançar a cura, se ela realmente deseja isso. E mesmo se ela estiver com pensamentos negativos, que às vezes pode acontecer, os anjos de luz vão conseguir chegar onde precisa. Vou revelar mais uma coisa. Você sabia que se você estiver de muito mau humor, se você estiver muito bravo, irado, sabe aquela energia horrível que ninguém quer ficar perto, nem você mesmo? Pois é, diz que até o seu anjo da guarda sai de perto de ti quando você vibra nesse rancor, nessa sensação, nessa energia pesada. Para quê? Para quê você vai ficar sozinho se você pode receber toda a ajuda que vem do alto? Acho que não vale a pena, não é mesmo? Vamos trabalhar na luz? Vem comigo, porque quando nós vamos trabalhar aqui naturalmente, enquanto eu pendulo aqui a energia, você que está me assistindo também vai receber. Porque a energia é como uma lâmpada, uma vela, um fósforo que você acende. Quando você acende o fósforo, a vela ou a lâmpada, elas nunca vão iluminar só você. Não tem como você ser egoísta, sabe? Porque você acende e ela vai iluminar, clarear todo o ambiente. Por exemplo, eu vou fazer esse trabalho aqui de luz e naturalmente todos os objetos, tudo que está aqui vai receber essas boas energias que serão trabalhadas. De tão bom que é esse trabalho. Não consegue ser para uma pessoa só. Imagina o poder quando vai chegar para você. E aí você pode me contar, é lógico, se você sentiu, se você arrepiou, se você teve sono, se você... Tem gente que ouve música, tem gente que conversa com os anjos, tem gente que dorme, tem de tudo. E a energia é isso, chega exatamente onde precisa. Mas antes de colocar a mesa, eu vou tirar o tarô e verificar casa por casa para saber exatamente onde está a questão desse cliente que está precisando de ajuda na saúde agora, mas que pode estar relacionado a alguma outra questão energética em alguma área da sua vida. E para isso nós vamos tirar o tarô, porque os arcanos do tarô sempre revelam, sempre falam a verdade sobre o que precisa ser visto. Então eu vou começar aqui, colocar as cartas para que você possa acompanhar e verificar como é que vai acontecer. Vou pôr aqui a primeira carta no signo de Áries e olha, eu quero que você veja. A primeira carta que sai é uma carta aqui, ó, de bastante briga espiritual. Essa pessoa deve ter se desconectado espiritualmente. E é como se quando nós nos desconectamos, nós perdemos essa força e nós entramos exatamente nessa confusão aqui que você está vendo. Então, olha só, na primeira carta que vem, eu vou deixar aqui, depois eu vou mostrar tudo para você de novo, vem essa carta aqui e vou por aqui. Esse Pajem de Copas é uma carta que vem uma certa ingenuidade, talvez ele esteja precisando de ajuda financeira e tem a ver com o pai dele, tá? Eu tô falando pai porque, né? Mas olha só que interessante, a família dele tem ajudado financeiramente, ele tem recebido ajuda financeira de alguém, mas ele está aqui lutando, ele está fazendo uma força mesmo, ele está precisando trabalhar essas emoções. Quando nós não trabalhamos as emoções, fica difícil
alcançar uma melhora. E por isso que aqui nós trabalhamos o mental, o emocional, o energético, o espiritual, tudo. As energias chegam onde precisam chegar com esse trabalho. Ele tem força, ele tem aqui a energia do mago. Então, quando ele pede ajuda, é porque ele mesmo reconhece que ele merece melhorar. E vai haver mudança, vai haver. Agora vamos ver se é mudança positiva? Geralmente é. Vai haver mudança. Apesar de aparecer o 2 de copas aqui, vem como se fosse que ela vem amarrada, vem um anjo aqui soltá-lo, né? Apesar, ele é um homem que está pedindo ajuda, esse 2 de copas, nesse baralho, ele aparece assim. Mas ele precisa fazer exatamente o que ele fez, pedir ajuda, não desistir, não ficar à deriva esperando fazer o que precisa fazer. Nós vamos trabalhar aqui das decepções dele, da tristeza que ele está trazendo com alguma coisa do trabalho dele, da carreira dele. Com certeza ele não está muito feliz. É um momento bastante conclusivo. Então, o que quer que ele precise passar nesse momento, que possivelmente vai ser uma cirurgia, ele vai passar essa cirurgia e ele vai conseguir sair dessa. Ou seja, quer melhor do que isso? Nós poderíamos parar esse trabalho aqui? Eu vou dizer para você, nós poderíamos. Olha que bacana, é capaz de ele arrumar até uma namorada. Mas eu vou dizer para você, aqui só, até chegar nele, talvez quando nós trabalhamos a mesa, a radiestesia e a radiônica aqui, por exemplo, quando nós trabalhamos, nós potencializamos o que está bloqueando que essa vitória chegue mais cedo, por exemplo. Não tem tratamentos que às vezes fica de 30, 40, 6 meses às vezes? Então, na mesa psicotrônica, nós vamos visualizar o quanto está podendo ser trabalhado para antecipar a vitória, a cura e o que quer que ele esteja precisando. Mas primeiro, nós vamos fazer um breve intervalo e você me acompanha, porque depois do intervalo você vai saber exatamente como é que nós vamos trabalhar as energias para que ele possa melhorar e ficar saudável de novo. Lembrando que se você estiver aqui comigo, você também vai estar recebendo essas energias boas desse trabalho de luz. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Vamos voltar aqui nesse trabalho que nós já estamos emanando energia. Pensa que quando você fala o nome de uma pessoa,
Quando você pensa na pessoa, isso, quantas pessoas, né? Só de pensar e chega uma mensagem, nossa, pensei em fulano, aí você encontra na rua. Tudo isso é energia. Então, lembra quando a gente fala, só fala do que você quer? Porque se você fica falando do que você não quer, o que você atrai? Exatamente o que você está falando. O universo não sabe. Você está falando, está dando atenção, o universo entende que é para mandar mais do que você não para de falar. Por isso que tem que tomar cuidado quem reclama demais. Reclamou demais, o universo não entende e ele vai mandar mais coisa para você só reclamar. Por isso que quem muito critica, quem muito reclama, cada vez tem mais crítica, mais reclamação. Então, se você quer melhorar de vida, você começa a colocar o seu foco exatamente no que você deseja, na riqueza e não na pobreza, na saúde e não na doença, no amor e não no desamor. Aprenda isso de uma vez por todas. Ouça as suas palavras, o que você está falando, repetindo e pensando e principalmente sentindo aí dentro de você. Isso vai começar a fazer muita diferença na sua vida. Vem comigo que nós temos muito trabalho aqui para realizar e você vai estar sendo beneficiado juntamente com esse cliente querido. Por quê? Claro que a energia está sendo mandada diretamente para ele. Mas lembra que eu falei? Se eu estou falando de energia, você também está fazendo parte desse trabalho de luz. Por isso que quando a gente ora e ora para todo mundo. Bom, lembra que eu perguntei? Eu vou perguntar de novo quanto ele está aberto para receber esse tratamento. Ó, 100. Às vezes pode dar mais de 100, tá? Então, ele está muito aberto. Já que ele está aberto, porque foi inclusive ele que pediu, eu vou já colocá-lo aqui nesse olho divino e olha que o pêndulo gira, tá, gente? Gira muito forte na pomba do Espírito Santo. Aí eu chamo os 7 anjos, Micael, Gabriel, Samael, Cassiel, Anael, Rafael e Saquiel. E vem aqui o anjo Saquiel, que é muito provável, lembra que eu falei para vocês que no tarô veio uma carta aqui que parece que tem a ver com a carreira dele. Eu acho que ele não está muito satisfeito com as questões do trabalho, da carreira dele. E aí é possível que essa tristeza, essa frustração, essa energia que ele não está gostando muito, vá de encontro e vai roubando a energia. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Eu já vou explicar o que eu tô fazendo aqui para vocês já, tá? Tem que tomar cuidado quando você fica nessa vida de tanto faz como tanto fez ou em cima do muro, porque às vezes você fica aí aguardando alguém perceber você e nessa história aí de ficar aguardando, esperando alguém reconhecer, fazer por você, ninguém faz e aí você fica perdendo aí sua energia, perdendo a sua saúde. O que eu fiz aqui? Mesmo falando com vocês, eu sei, né, quem ele é. Então eu fiz a entrega divina. Aqui vem Júpiter, tá? Júpiter está no signo de Gêmeos, que é o próximo signo que eu vou apresentar aqui, nesse programa, certo? Na próxima semana. Se você é de Gêmeos, se você tem o ascendente em Gêmeos, ou lembrando que todos nós temos Gêmeos em algum lugar do nosso mapa astrológico, certo? O arcano maior que saiu aqui para ele é o arcano 7, que é o arcano do carro, ou seja, é para a vida dele andar. Aqui veio o signo de Aquário. O signo de Aquário é o signo desse cliente, inclusive, e ele está sendo trabalhado aqui ao vivo para você, para que você perceba como é feito esse trabalho. Eu estou aqui fazendo a transmutação. O pêndulo é bastante comum mudar a rota, tá? Às vezes ele vira da sentido horário ou sentido anti-horário. Na verdade, quando ele está virando anti-horário, é que ele está limpando, por exemplo, está transmutando. E às vezes, se ele demora
muito para transmutar, então eu posso dar os comandos que eu já estou acostumada para que eu possa fazer com que seja mais rápido, ok? Vamos pedir aqui para São Miguel, com a sua espada de luz, cianita azul, corte e faça o rompimento, o destrave, a desobstrução, desmaterialização de tudo que esteja impedindo chegar à solução energética a ele, certo? Seja a boa sentença médica, seja o remédio que ele está precisando, seja a cura que ele merece nesse momento, através, inclusive, dessa cirurgia que ele buscou. Vou aqui pedindo para que seja ele receba uma proteção extra, para que tudo realmente corra bem, para que ele receba esta energia de luz, essa assistência divina, o amparo, que às vezes está sozinho, né? E então nessa solidão, nessa solitude, né, que a pessoa às vezes precisa entrar, não sei se você já parou para pensar sobre que a vida é individual, apesar de nós termos boas companhias, às vezes temos familiares, mas numa hora dessa é você e você mesmo, né? Num centro cirúrgico, por exemplo, é você e você. Não sei se você já teve essa experiência, quem já teve essa experiência sabe que é você e você. E aí é uma conversa fina entre você e os seus pensamentos, inclusive. Então vamos energizando para que ele receba a proteção necessária, para que ele esteja seguro, para que esse momento dessa solitude que talvez ele sinta, ele seja amparado das melhores formas possíveis. Nessa mesa nós temos a Mestra Kuan-Yin. A Mestra Kuan-Yin do Reiki é uma mestra que eu gosto muito de trabalhar. Ela trabalha toda a compaixão, a energia da compaixão e dos apelos. Sempre quando tiver alguém muito necessitado, nós jogamos aqui na misericórdia dessa deusa. E essa deusa, né, Mestra Kuan-Yin, ela trabalha essa energia, porque ela vai lá, acolhe a pessoa e começa a trabalhar a energia do Reiki, dos 12 símbolos. Bom, então eu quero deixar aqui para você, nessa mandala astrológica, que você visualize aqui, que vai haver mudança, como já foi falado do tarô, e eu vou pegar essas cartas aqui, deixá-las aqui e vou tirar a carta que vai fechar depois desse trabalho feito. Antes ainda de... Vamos voltar aqui. Pode abrir a câmera aqui para que a gente possa tirar. Eu não mexi, eu não embaralhei de novo, porque o embaralho já está. Olha, aqui vem que eu ainda preciso trabalhar mais alguma questão para ele, porque ele se sente muito desamparado. Então vamos trabalhar energia aqui de transmutação para que todo esse desamparo, esse abandono que ele sente, essa rejeição, toda essa energia possa ser retirada nesse momento dessa pessoa que está recebendo assistência. Nós vamos colocando aqui no templo de Kamadon e é aqui que ele vai sendo trabalhado. Eu vou pôr inclusive esse cristal pretinho aqui para trabalhar, que é a vassoura de bruxa, a cianita preta. Vou trabalhar aqui na linha dos karmas e no ciclo da evolução, 11 anos, junto aos seres azuis, para que os seres azuis possam visitá-lo onde ele está nesse momento e possam acolher todas as energias, acolhê-lo por completo. E se você estiver precisando dessa energia aí também, abra suas mãos agora para receber esta energia de luz que eu estou emanando aqui junto com a Astar Charan, inclusive, que é o comandante das naves do espaço. Você vai receber, inclusive, a ativação da Merkaba de luz dourada, que é um globo de luz dourado que fica girando ao nosso redor, para que você possa receber toda a proteção, todo o equilíbrio, toda a energia divina. Todos os mestres estão chegando onde precisam chegar.
Yod Ré Vav Ré, o nome de Deus escrito com as letras hebraicas estão sendo traçadas para que esta energia poderosa possa chegar até onde for permitido chegar. E veja que interessante que o pêndulo para por si só. E assim eu vou percebendo que o trabalho está completo. Agora eu vou tirar mais uma carta para verificar se ele precisa ainda de mais alguma assistência. E por incrível que pareça, vou pedir para fechar essa câmera aqui, vem o 2 de paus. O 2 de paus mostra que ele está sendo assistido, recebendo toda a energia espiritual, toda a assistência, tudo que ele está precisando nesse momento, ele vai receber a partir desse momento. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar o nome dele junto a um cristal para que ele possa estar recebendo tudo mais, todas as boas energias que por acaso ele esteja, para equilibrar tudo, exatamente a sua vida por completo. Eu vou perguntar aqui, só mais uma pergunta, se eu preciso trabalhar mais alguma questão por ele. E aqui na mesa diz que não, que na verdade o que tinha que ser trabalhado por ele já foi. Então está feito, né? Vamos dar um sopro aqui, o sopro de vida, não é mesmo? E vou deixar aqui na minha casa, no altar, essa pedra. Vou pedir para fechar a câmera aqui. É uma ágata. E a ágata é um cristal, é um corte, né? Mas é um cristal poderosíssimo. E você pode deixar, usar esse cristal para deixar o seu nome sempre dentro desse círculo feito com lápis, onde você começa, você também termina o círculo. Você pode usar então o copo, um pires, uma tacinha pequena, mas se começa aqui, você tem que terminar no mesmo lugar, não pode tirar o lápis do papel. Depois você recorta, e quando você recortar, você não recorta cortando a linha, você deixa a linha, certo? E coloca o nome, o seu nome, o nome da pessoa. De preferência, o nome completo. E também a data de nascimento completa. Dia, mês e ano. Se você, por exemplo, maio, né? Então, maio, geralmente a gente escreve 05. O ideal é que você só coloque 5. Se você nasceu dia 3 de maio, por exemplo, então você coloca 3, 5, 2025, né? Para que esses zeros não precisam fazer parte. E aí você não precisa ficar pondo barra também. Coloca 3, dá um espacinho, 5, barra e o ano, certo? Nome e sobrenome. De preferência o nome inteiro. Se não souber, o primeiro nome ou o nome que você é mais conhecida e o seu sobrenome. Esse trabalho está feito. Esse trabalho já está completo. Veja que nós não precisamos ficar horas e horas e horas energizando ninguém, porque esse trabalho é um trabalho muito amplo, um trabalho muito forte. Então, quando você faz, está feito uma vez. Ele dura, pelo menos, vamos supor que essa pessoa estivesse em tratamento, ou depois que ela fizer a cirurgia, ela me peça mais uma vez para trabalhar. Então, a gente repete esse trabalho, por exemplo, uma vez por semana, ou todas as vezes que a lua muda. Como a lua mudou na segunda-feira, dia 12, e eu estou gravando esse programa exatamente no dia 12 de maio, então esse trabalho está valendo até a próxima mudança de lua. Bom, eu quero que você sinta todas essas energias e se você gostou, é claro que você vai deixar um coraçãozinho aqui para mim. Se você não entendeu alguma parte, ficou na dúvida, manda, escreve aqui para mim também, deixa seu comentário. Se você sentiu as boas energias, você manda aqui e fala o que você sentiu para mim. Manda também, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando desta energia.
Bom, o nosso programa de hoje foi um programa para lá de especial. A lua cheia, semana de lua cheia, e nós fizemos um trabalho, um tratamento ao vivo, e todos que por aqui passarem vão receber essas melhores energias. Então lembra de compartilhar, de deixar seu like e o seu comentário. Agradeça, coloca bem, muito obrigada, ou o que você sentir que está no seu coração. Vamos agradecer aos nossos parceiros, a Decorato, que está aqui sempre garantindo o nosso ambiente. E se você ainda não me segue, lembra de me encontrar lá no Instagram, Lúcia Verdim, @LúciaVerdim. Eu vou estar lá, eu sempre trago uma dica energética, astrológica e muito mais para você. Por hoje é só, em breve eu mando mensagem, mando como está passando esse meu cliente que pediu ajuda nesse momento tão delicado, onde realmente todos nós somos colocados à prova, não é mesmo? Então, com a fé, com o trabalho energético, sempre é possível trabalhar algo mais e todos nós merecemos ser ajudados. Fique nas melhores energias e até a semana que vem. Muito obrigada!